Senhoras e senhores, bom dia. Agradeço a presença de todos nesse acontecimento que prestigia a participação popular na gestão municipal. E sob a proteção de Deus, em nome do povo jacutinguense, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a sessão de audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas referente ao primeiro quadrimestre de 2015. Agradeço a presença do senhor Francisco Aparecido Domingues, contador, ao secretário Eduardo Bortolotto, aos presentes no plenário, né? Ao secretário Amauri também, aos vereadores Tadeu, Estela, ao Carlos Laudares, que está aqui com a gente também, e agradeço a todos, demais pessoas presentes nessa audiência pública. Passo, neste momento, a palavra ao senhor Francisco Aparecido Domingues para iniciar a apresentação dos demonstrativos e relatórios fiscais. Bom dia a todos. A audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2015. A Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, diz o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. O anexo 6 é o relatório da execução orçamentária. As receitas correntes do primeiro quadrimestre, a prevista foi de R$ 32.179.724 e a realizada foi de R$ 19.381.615, uma diferença de R$ 12.798.109. As despesas empenhadas no quadrimestre foram de R$ 22.234.246 e a despesa liquidada, as despesas liquidadas do quadrimestre foi de R$ 15.331.335. O anexo 9 é o demonstrativo dos resultados de arrecadação no quadrimestre. Consolidadas. Resultado primário são as receitas fiscais, foram de R$ 19.342.855. E as despesas fiscais consolidadas foram de R$ 14.717.168. O resultado primário de R$ 4.625.686,68. O resultado nominal no quadrimestre foi de R$ 2.080.334 negativo. O anexo 14, comparativo das metas bimestrais de arrecadação. No quadrimestre, a meta de arrecadação foi de R$ 19.381.615 e as receitas efetivamente realizadas foram de R$ 12.798.109. A diferença de R$ 6.583.505 no quadrimestre, a arrecadação foi menor, são devido a receitas de capital, convênios com a União, com o Estado, que não foram realizadas. O anexo 7 é o demonstrativo da execução das despesas por função, subfunção. São os gastos com administração, assistência social, saúde, educação, urbanismo, saneamento, etc. No total, foram empenhadas no quadrimestre R$ 22.234.246 e as despesas liquidadas no quadrimestre foram de R$ 15.331.335. O anexo 5 é o demonstrativo da receita corrente líquida, relatório consolidado ao município nos últimos 12 meses, maio de 2014 a abril de 2015. A receita realizada nesse período foi de R$ 49.965.042 e a receita corrente líquida no primeiro quadrimestre de 2015 foi de R$ 18.991.615. O anexo 2, a despesa total com pessoal do Poder Legislativo no período de maio de 2014 a abril de 2015 foi de R$ 1.565.454, que corresponde a 3,14% das receitas correntes líquidas do período.
E no primeiro quadrimestre, a despesa com o pessoal da Câmara foi de R$ 466.901, que equivale a 2,46% da receita corrente líquida do primeiro quadrimestre. A despesa total com o pessoal do Poder Executivo nos últimos 12 meses foi de R$ 26.065.271, que corresponde a 52,17% das receitas correntes líquidas do período. E as despesas consolidadas do período, Prefeitura e Câmara, foi de 55,31% das receitas correntes líquidas. E o gasto, a despesa com o pessoal do primeiro quadrimestre de 2015, só do Poder Executivo, foi de R$ 8.774.536, que corresponde a 46,21% da receita corrente líquida desse primeiro quadrimestre. Anexo 1 e 2, quadro demonstrativo da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. O valor legal mínimo de 25%, segundo o artigo 212 da Constituição Federal. A aplicação no município no ensino no primeiro quadrimestre foi de R$ 3.268.734, o que corresponde a 23,03% das receitas decorrentes de impostos, transferências correntes e outras receitas decorrentes de impostos, que totalizam no quadrimestre um montante de R$ 14.188.436. O anexo 3, aplicação no Fundeb no quadrimestre. O valor legal mínimo de 60% sobre as transferências do Fundeb no quadrimestre foram de R$ 2.804.819. O valor aplicado com o pessoal docente, composto pela despesa com profissionais do ensino, em efetivo exercício de suas atividades, foram de R$ 2.458.190, que corresponde a 87,64% das transferências do Fundeb no quadrimestre. Aplicação de recursos na saúde. A porcentagem mínima é de 15% das receitas decorrentes de impostos, transferências correntes e outras receitas decorrentes de impostos, que totalizam no quadrimestre um montante de R$ 14.188.436. No quadrimestre foram aplicados R$ 3.189.315, que corresponde a 22,47% das receitas no quadrimestre. Os réis a pagar liquidado da Prefeitura de 2014 foram de R$ 3.908.569 e os não liquidados foram de R$ 1.862.286. Foram pagos até o quadrimestre o montante de R$ 3.674.244 dos réis a pagar liquidados e R$ 740.596 dos réis a pagar não liquidados. Esses relatórios estão todos publicados no site CIF, www.cif.netgov.com.br. Agora, se alguém tiver alguma dúvida. Nesse momento, Eduardo estaria representando Noé? Passa a palavra ao secretário Eduardo Bortolotto Filho, representando o prefeito municipal. O Chico fez a leitura aí. Eu só queria acrescentar, né, que os dois índices, tanto da educação quanto da saúde, né, eles não estão atingindo ainda o da educação, não está atingindo o nível de 25%, está faltando alguma coisa aí, né? E o da saúde está bem abaixo do que fechou o ano passado. Isso porque esse ano nós liquidamos nós pagamos muita despesa do ano anterior. E o ano anterior deixou despesa basicamente na área de obras. Então nós utilizamos basicamente o nosso saldo desse começo de ano para quitar quase que totalmente as despesas do ano passado, e o que ficou mais atrasado do ano passado foi na área de obras. Então, por isso que não concentrou muito na parte da educação e da saúde. A tendência agora é que está normalizado, é esses dois índices chegarem no ponto normal. A gente acredita que a saúde não
mesmo com mais economia que se vai fazer, não vai deixar de chegar no mesmo nível do ano passado, em torno de quase 30% aí, e a educação também vai superar aí os 25%, 26%. Só isso que eu tinha que acrescentar. Queria acusar aqui também a presença do vereador Aguinaldo Roberto Lima, o Carecão, e a partir de agora o espaço está aberto para questionamentos, para aberturas existentes, e deixo a palavra franqueada aos presentes que queiram se manifestar. Tem a palavra, Fernando. Bom dia a todos. O meu nome é Fernando de Almeida. Eu sou cidadão comum e eu gostaria de primeiro registrar que eu sou o único cidadão comum presente nessa audiência pública. Fora eu, não há mais ninguém. Eu tive conhecimento dessa audiência através da sessão da Câmara, foi citado pelo presidente da Casa. E nem no site da Prefeitura, nem no site da Câmara, nem no Facebook da Prefeitura, nem no Facebook da Câmara, nem na Gazeta, houve divulgação dessa audiência. E, segundo, o horário para participação popular é impróprio, é um dia de semana, 10 horas da manhã, o que torna praticamente inviável a participação popular. Como é uma audiência pública, deveria-se ter um horário mais apropriado para a participação popular. Essa é a primeira questão. E a segunda é que deveria haver divulgação ampla e convocação ampla para que se realizasse essa audiência pública. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que eu tive também na última audiência pública do último quadrimestre do ano, de 2014, e também era o único cidadão comum. Eu fiz, depois da audiência, eu chamei o secretário de administração, o senhor Eduardo, e fiz uma reclamação, um testemunho de que o bairro Benedito de Almeida, Popular Belo Horizonte, encontra-se há 7 anos sem iluminação pública digna. A maioria dos habitantes do bairro são senhoras, mães de família, de baixa renda, portanto a maioria não possui carro, e são obrigadas a andar, quando podem, né, quando se ousam andar na rua à noite, por 500 metros aproximadamente, em total escuridão, em pleno estado de insegurança. Aí ele me pediu um requerimento, eu fiz um abaixo-assinado, todos os moradores assinaram, os moradores que foram encontrados, 44 de 49 moradores assinaram, e fizemos um abaixo-assinado, solicitando iluminação, né, emergencial até, não foi atendido. Mandaram uma resposta por escrito vaga, evasiva. A gente fez um novo requerimento, não conseguimos resposta desse novo requerimento. Foi entregue, inclusive, cópia desse abaixo-assinado aqui na Câmara, foi lido aqui na Câmara, entregue cópias desse abaixo-assinado ao Ministério Público. Nós, não havendo outra maneira de resolver a situação, nós fomos e fizemos uma denúncia do Ministério Público, e foi aceita a denúncia. O promotor, o Dr. Carlos, mandou um ofício ao prefeito Noé, inclusive o prazo acabou terça-feira para eles darem a resposta, e não deram a resposta. O prazo de 10 dias úteis já foi vencido e não entregaram a resposta até hoje. Bom, aí nesse processo, já fazem mais de 3 meses essa situação, eu fui investigar a questão da iluminação pública, porque a primeira alegação foi que não tinha recursos para que se respeitasse um direito essencial, um serviço fundamental, que é a iluminação pública. E a Constituição, a partir de 1º de janeiro de 2015, estabeleceu que é um dever do município a manutenção e a expansão da rede de iluminação pública. Inclusive, a taxa é exorbitante, porque agora entra a questão, por que eu estou falando isso na audiência do orçamento? O orçamento para 2015 da iluminação pública é de R$ 2 milhões.
o município paga para a empresa de manutenção e correção, manutenção preventiva e corretiva, 244 mil ano. Só aí já sobraria, segundo o orçamento, 1.750.000, mais de 1.750.000. Nesse primeiro quadrimestre, no portal da transparência, foi arrecadado R$ 581.217,95 de contribuição de iluminação pública. R$ 581 mil. Só o mês de abril arrecadou R$ 230 mil de taxa de iluminação pública. O que leva, até nós, fazendo uma conta básica, né, o ano vai dar entre 1.700.000 e 2.200.000 de contribuição. Então, vai praticamente bater os 100% do orçamento planejado. Então, nessa situação, o Executivo jamais poderia alegar falta de recursos para cumprir um dever do Estado e obedecer às leis do município, inclusive o artigo 181 da Lei Orgânica do município estabelece que não pode haver bairros sem condições essenciais de habitação, pavimentação. O bairro esperou 6 anos por pavimentação e há 7 anos e meio espera por iluminação pública digna. O bairro paga mais de R$ 1.000 mês de contribuição de iluminação pública. Durante a busca de assinaturas, a gente pediu para os moradores a conta de luz, a gente fez o cálculo, o bairro paga mais de R$ 1.000. Isso antes do aumento. Então, isso é inacreditável que eu tenho aqui na audiência pública tratando essa questão. Mas além disso, esses recursos, vultosos recursos da iluminação pública, estão sendo usados para pagamento. Isso já está, inclusive já está publicado numa página do Facebook, Jacutinga Sustentável. Já está divulgado lá já, eu consegui as informações oficiais. Os recursos da CIP estão sendo usados para pagamento de consumo de energia elétrica das repartições públicas, o que é proibido por lei. A contribuição da iluminação pública é uma contribuição sui generis. Foi, inclusive, criada uma emenda constitucional, a emenda 149A, para instituir essa contribuição. Então, segundo a letra da Constituição, o município só pode utilizar esse recurso para uso exclusivo de manutenção e expansão do serviço de iluminação pública. Dentro desse contexto, eu quero perguntar ao Executivo o porquê dessa recusa e desse desrespeito com o cidadão, principalmente o cidadão comum, que a cidade está às escuras, em muitas ruas aí, eu trabalho de motoboy noturno, e principalmente no meu bairro, sendo que eu procurei, como cidadão, representando os moradores do bairro, buscar resolver essa situação de maneira diplomática, buscando primeiro verbalmente, depois o Eduardo pediu o requerimento, a gente fez o abaixo-assinado, foi lá, procurou saber, conversar amigavelmente, sem judicializar a questão, e a gente chegou no limite. Então, estou aproveitando essa audiência pública para expor a todos, os vereadores, inclusive, eu citei todos os vereadores na Paz Social, o único que me respondeu foi a Maristela, e o Val viu e não respondeu, mas como ele curtiu lá, eu sei que ele viu. Os demais não me deram 1 minuto de atenção, não me escreveram 2 linhas. Então, estou colocando isso aqui público porque diz respeito a todo cidadão, porque a cobrança está exorbitante e os recursos dessa cobrança estão sendo usados indevidamente. E uma outra questão, no dia 10 de dezembro do ano de 2014, foi votada uma lei votando o aumento, autorizando o aumento ainda mais dessa taxa, que já é abusiva. Acontece que a justificativa para esse aumento é de que todo o recurso arrecadado era somente para manter o custeio de iluminação pública. E aí a gente foi aprofundar na questão e descobriu-se que não. Então, é essa a questão que eu trouxe aqui como cidadão comum, e eu pergunto ao Executivo, ao representante do Executivo,
Por quê? Porque não há como, né, os dados são oficiais, não tem como, estão lá, estão expostos na comunidade, no grupo Jacutinga Sustentável, na página do Facebook. Entra lá, pode ver, está aberto, qualquer um pode responder, contestar, mas não há como contestar documentos oficiais. Então, essa é a questão. Eu pergunto ao Executivo por que de estar cobrando essa taxa exorbitante do cidadão comum, porque toda a população paga. Na minha conta de luz, R$120, R$30 é de contribuição de iluminação pública. A gente é baixa renda. Então, 1/4 da minha conta de luz, para quem ganha 5, 10 mil reais, isso é nada. Para mim é muito. R$30 é 1/4 da minha conta de luz. E eu não tenho o serviço. Isso é que me indigna mais ainda. Então, eu questiono ao Executivo e peço uma explicação plausível. Não vai haver, porque justificativo plausível para esse descaso é impossível. Então, é isso. É uma forma de desabafo e questionamento que o Executivo pretende fazer, de fato, com os recursos oriundos da contribuição de iluminação pública a partir desse questionamento. Obrigado. Pela ordem, presidente. Tem a palavra o vereador Tadeu. Antes do Eduardo responder para você, só queria dizer, com relação àquilo que você começou a dizer de horário e também da publicidade da reunião. Infelizmente, Fernando, você teve coragem de vir aqui, você está sempre aberta a porta, acho que tem que fazer isso daí mesmo. Deveria estar cheio de gente aqui, não está, mas olha, já foi divulgado nas duas rádios, já foi divulgado em carro de som, já foi colocado para tudo quanto for lugar, não essa daqui, outras. Mudamos de horário, passamos para a noite, não adianta que não vem ninguém. Estou falando só para defender essa questão da publicidade. Infelizmente, isso aí nós estamos sempre vendo. Então, pode até se mudar. Vai vir você de novo aqui, se marcar às 8 horas da noite, mais um ou outro aí, não vai mudar em nada. Mas está certo o seu questionamento, está certo você vir aqui e você perguntar. Não saberia dizer, está conversando com você antes do negócio da marcação da iluminação pública. Eu não respondi porque eu só simplesmente olhei, eu vi lá os postos, mas é tanta coisa, às vezes não dá tempo da gente olhar. Tá? Agora, a pergunta foi feita para o Eduardo, que está representando o Executivo aqui, a respeito e também me interessa, que ele falou a respeito de arrecadação, mas não falou da despesa. Então, seria interessante, nessa altura do campeonato, o comparativo receita e despesa, porque o que ele questiona, Eduardo, aliás, nós já discutimos aqui já várias vezes a respeito daquela iluminação daquele bairro, e sempre a resposta que tem do Executivo é que não tem sobra, que a sobra não era suficiente para fazer. Eu, de fato, para eles, moradores de lá, é ruim, a situação da iluminação pública deles é ruim, nós sabemos disso, temos a promessa até da melhoria através da parceria da Câmara, que seria com a calçada, que também vai naquele bairro, mas a iluminação pública também é importante. Então, parabéns, Fernando, por você ter tido a coragem de ter vindo aqui. Tá? Só estou justificando que eu já fui presidente dessa casa e, na época que fui, fiz bastante publicidade, mas não adiantou nada, não veio. Se não colocaram no rádio, se não está sendo feito convite para a população nas rádios dessa reunião de hoje, também está um erro por parte da Câmara de convidar e também do Executivo, com certeza absoluta. Com a palavra, Eduardo Bortolotto Filho. É o seguinte, aí eu que gostaria de dividir em duas partes esse questionamento. Primeiro, eu recebi também, né, via e-mail, e eu respondi que eu ia analisar os números dele. Não tive condição ainda de analisar, como o Tadeu mesmo falou, é muito extensa a análise que ele faz lá, então eu não terminei a análise para dar uma resposta para ele, mas vou dar. Com relação à questão do custo, né, da energia, o que foi solicitado para a Câmara, né, e a própria CEMIG teve aqui, né, é o que seria necessário para a manutenção da iluminação pública. Foi o cara da CEMIG que teve aqui, explicou, né, tudo, falou com os vereadores, então foi um cálculo que a CEMIG fez, que seria o valor necessário para a iluminação pública. Não está sobrando dinheiro nisso aí, né? E aí, gente, eu vou analisar os números que ele me passou e vou dar uma resposta para ele.
Isso com relação à questão da tarifa. Agora, com relação à questão da obra, né, até esse ofício que ele falou aí, nem fui eu que fiquei encarregado de responder, porque isso aí é uma questão técnica, né, e foi lá para o departamento de obras, e o que eu sei é que o secretário esteve lá na promotoria tentando conversar com o doutor Carlos, né, me parece que não conseguiu falar com ele, e providenciou uma resposta, já que não conseguiu falar com o promotor, que pode não ter chegado lá ainda, mas já foi providenciada. E como é uma obra, né, eu não tenho interferência nisso. Quem decide a obra é a Secretaria de Obras, no caso, e o prefeito, né? Então, eu não sei em que prioridade está lá. Mas o que eu digo para todo mundo aqui, não é segredo para ninguém, é que nós temos bairros aqui em Jacutinga em situação muito, mas muito pior do que aquele lá, né? Então, isso é que eu posso observar do que eu vejo lá na prefeitura em termos de comentário, né? E que estão aí a desafiar a gente no sentido de ser, de bolar situações, bolar formas novas de resolver o problema, né? Porque você pega, por exemplo, o bairro dos Vieira, quer dizer, aquilo lá é um monte de problema acumulado, né? Um loteamento irregular, né? Com água de gato, esgoto de gato e tudo, né? E exigindo aí, desafiando a gente a dar uma solução para aquilo. Nós estamos fazendo das tripas coração, quem frequenta lá a prefeitura vê o trabalho nosso lá, no sentido de tentar, até o final do ano, regularizar esses loteamentos que estão com problema aí desde 20 anos atrás, 10 anos, 15 anos atrás, né? Que estão desafiando a gente lá. Estamos caminhando. Então, são muitos problemas. Eu não saberia dizer em que ordem de prioridade estaria essa questão lá da luz, até porque está sendo construído um outro bairro lá e está sendo construído um PSF também na região, né? Então, a região lá vai exigir investimento, né? O Tadeu falou, né, da calçada, né? E ali são, pelo que eu pude perceber olhando por cima, né, são vários problemas ali. Tem a iluminação da chegada no bairro, né, que foi feita errada, tem que ser corrigida, né? Tem a iluminação da rua de baixo, que não tem nenhuma casa virada para a rua, né? Tem a iluminação interna lá, e tem ruas, né, pelo que o Tadinho me falou, me parece que uma rua que não tem iluminação nenhuma, porque ela estaria ligada numa outra proposta de construção feita pela administração anterior, que não conseguiu concluir, né? E então a iluminação estaria ligada a essa outra proposta. Eu também não sei, assim, tecnicamente explicar para vocês, né? Então, o que eu tenho, concluindo, o que eu tenho a dizer é que eu vou dar uma resposta para o Fernando com relação à utilização da CIP, os números, tudo certinho, né? E que com relação a essa questão da prioridade, né, aí é uma questão que o prefeito decide com o secretário de obras, o que vai fazer primeiro, né? Ou isso ou aquilo, tá? É o que eu tenho a dizer. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Estela Martins. Ô, Fernando, bom dia a todos presentes aqui, bom dia aos colegas vereadores, e vou te parabenizar, porque eu também tenho várias, né, pessoas vivem cobrando a gente direto, que o vereador não faz nada, que inclusive, né, a gente que foi votado aqui, quer dizer, eu não votei, né, a taxa de iluminação pública, mas o aumento, mas passou na Câmara. Então, as pessoas cobram, o Eduardo, direto da gente, o vereador está aí dormindo, não fiscaliza, porque lá, até agora, né, você disse ali daquela última rua, né, que não tem iluminação, essa última rua só tem uma casa, que eu acho que foi feita agora, por último, que foi construído, porque não tinha essa casa virada para esse lado, onde tinha compromisso de fazer mais casas, né? Mas eu quero parabenizar se o Fernando tem a coragem de vir aqui falar, porque ali é um
descaso mesmo que a gente vem cobrado, né, faz tempo, não é nem agora, né, da administração do Noé, ou escuridão que tem ali, porque teve até pessoas, e nós comentamos várias vezes aqui, que teve mulheres ali que tentaram atacar elas ali à noite, que saíram para trabalhar, aquela escuridão. Então, a gente tem que ver por nós, né, porque ali perto da minha casa é um pedacinho só que está escuro, já está, aí fica todo mundo cobrando, que é um absurdo, porque paga a taxa de iluminação, paga caro a taxa de iluminação, e não está tendo a iluminação necessária nas ruas. E lá, principalmente, que nem os postes têm, né? Então, tem algumas ruas lá que tem os postes em frente às casas, mas onde as pessoas pegam ali um ônibus, tem que esperar ali para pegar, realmente é uma escuridão mesmo, desnecessário. Então, é isso que eu queria aqui dizer, porque nós estamos cobrando mesmo, que o Fernando sabe disso, que a gente tem lutado bastante, mas... infelizmente, até hoje é assim que está. É só isso que eu queria dizer no momento. Muito obrigado. Fernando, eu vou dar a palavra para o Carecão, daqui a pouco para você. A palavra, vereador Agnaldo. Bom dia a todos. Em nome do presidente da comissão, Carlos Rodrigues da Silva. Carlos Rodrigues, estou até errando o nome do nosso vereador aqui, Carlos Rodrigues da Silva mesmo, né? Tem 2 Carlos aqui. O que faz parte da comissão também, o vereador Marcos Tadeu Nicciola, a vereadora Estela, secretário Eduardo Bortolotto Filho, o nosso Francisco Domingues, né, conhecido mais por Chico, o secretário de Habitação, Maurício Consenti, presidente da casa também aqui presente. Bom dia a todos. Essa audiência pública, eu estou no 3º mandato de vereador, a gente vem aí no dia a dia aprendendo, e que nem falava meu avô, a gente mostra sem saber nada, né, secretário Eduardo? Mas o mais é para deixar aí os 25% nesse quadrimestre de 2015, né? O que acontece? Deixar público aquilo que é para gastar, né, os 15% na saúde, os 25% na educação, 53% na folha, 7% obra. E então esse trabalho que vem fazendo. E que nem falou muito bem o vereador Marcos Tadeu Nicciola, e até agradecer aí a participação também do Fernando, tem que correr mesmo atrás lá da melhoria para o BH, mas é bem complicado, viu, Fernando? Você, parabéns aí, né, que vem desenvolvendo esse trabalho, você é o único cidadão que está aqui mesmo, mas sempre outras vezes é muito divulgado na rádio, jornais, carro, né, que nem você ficou sabendo através da reunião da Câmara, mas as pessoas não vêm mesmo, cobram a gente do dia a dia. E sobre a iluminação pública, eu vou te falar uma coisa para você, talvez você vai ficar até triste, não é tudo aquelas informações que a gente tem que a gente gostaria de ter. Lá no Ribeirão tem o Mário Ribeiro, ele ficou 20 anos pagando taxa de iluminação pública para conseguir um poste. E pode ir em promotor, denunciar, juiz, nesse caso não tem muito o que se fazer, não. Agora, sobre esses aumentos de taxa de iluminação, a energia subiu como um todo no nosso país, não está barato para ninguém, o custo é muito alto, mas está errado, sim, precisa esse melhoramento lá, né, no BH, tem outros fatores aí mesmo, quero te parabenizar também, o Fernando de Almeida. E sobre Face, sobre tudo, eu creio eu que sou o que menos mexo lá, não sei tanto assim, entendeu? Estou sincero em dizer, às vezes de vez em quando a gente dá uma entradinha lá, mas quero parabenizar aí, né, a prefeitura, esse quadrimestre aí de 2015, essa audiência pública, isso tem que ser feito, né? Senão não pode nem atrasar, né, secretário Eduardo lá pelo tribunal tem que fazer, mas o mais as metas fiscais para deixar claro aí dentro dos números aí da Secretaria de Saúde 15%, repito, a educação 25%, a folha de pagamento 53% e obra 7%, fecha aí no 100%. Mas agradeço aí a presença de você, o presidente da comissão aí, todos os vereadores, secretário, o nosso presidente. Bom dia a todos, obrigado. Antes de passar a palavra ao Fernando, eu gostaria de falar só sobre essa iluminação que estou falando aí, não era nem momento de cobrar isso aqui, mas aproveitando o Eduardo está aqui, ele já até tem um projeto meu, foi aprovado aqui, da iluminação solar, né, com lâmpada fotovoltaica e tal. E gostaria de aproveitar esse momento e ver, a partir do momento que você fizer esse estudo das sobras do dinheiro da CIP e tudo mais, que passe para o prefeito, que ele possa estar pensando com carinho nesse estudo que o Luiz Fernando está fazendo para mim lá, de
do orçamento, do valor desses postes com iluminação, e que seja feito, pensado com carinho, e seja feita essa avenida lá que tanto precisa dessa iluminação, já que a Câmara aqui se dispôs a fazer, se for preciso, o repasse para que seja feita aquela calçada, né? Aproveitando essa calçada, que se faça essa iluminação e faça um teste essa avenida com esses postes, com esse dinheiro que pode ser feito rapidamente, não precisa ficar esperando aí tipo 300 dias, CEMIG, pensar em colocar um poste para a gente, estudar, fazer aquele estudo, é coisa demorada que a gente até perde a paciência de ficar esperando, né? É uma coisa que a prefeitura pode licitar e fazer rápido isso daí. E pode ser feito um teste, ver o custo-benefício, o gasto que ela vai dar de manutenção, se não vai dar, a gente não vai precisar da CEMIG para isso. E é uma coisa, acho que bem viável para a gente fazer um teste para ver o resto da cidade depois, futuramente, se é viável ou não a colocação dessa iluminação. Eu acho que é um projeto muito bom e penso com carinho nisso daí. E com a palavra... tem outro. Não, pode, por favor, Eduardo, pode falar. Só complementando o que o vereador Carlinhos falou, a gente tem participado aí de encontros, e essa semana mesmo nós tivemos lá eu e o Cristiano Ribeiro, lá no consórcio de iluminação pública, né? O nosso consórcio é sediado lá em Andradas, nós tivemos lá, e lá em Belo Horizonte nós tivemos no encontro do Tribunal de Contas lá. A preocupação com a questão da energia é muito grande, né? E o vereador Carlinhos fez a indicação daquela iluminação, né, fotovoltaica, que chama, né? E a gente está estudando lá, e o que está sendo pressionado agora é o governo no sentido dele reduzir impostos em cima dessas alternativas de energia, né? Porque até outro dia, não tem nenhum vereador do PT aqui, mas o cara até brincou, falou assim, a conta de luz vai vir vermelha agora para o resto do ano, né? Porque quando aparece o vermelhinho é que você vai pagar mais caro, né? E vai vir vermelha mesmo, gente, porque a previsão, eu vi ontem isso aí na televisão, a previsão é de muito pouca chuva agora até o final do ano, né? Então nós já estamos com os reservatórios no limite, então muito pouca chuva. O que acontece? Você não tem energia. Quando você não tem energia, para abastecer energia, você tem que usar a termoelétrica. A termoelétrica é abastecida com combustível de petróleo. O combustível subiu, né? Então, é toda uma cadeia, né? A energia eólica, fizeram um parque de energia eólica no Rio Grande do Sul, outro lá no Nordeste, não tem linha de transmissão. Uma coisa absurda, só Brasil isso, né? Quer dizer, então... vai ter que se investir em alternativa, porque não vai ser fácil a energia. Nós estamos vendo lá na prefeitura, esses dias, teve um grupo de engenheiros da CEMIG essa semana aqui, que o prefeito chamou por conta da necessidade que a gente está tendo de expandir a cidade, de arrumar emprego, né? E o que acontece? As indústrias estão com dificuldade de se instalar por conta de energia também. Então, a Neoplastic, por exemplo, ela está guardando um linhão que está vindo de Monte Sião, né, para abastecer lá de energia, porque a energia nossa aqui não dá. E tem mais a programação de 4 ou 5 indústrias aqui. Então, o prefeito já chamou a CEMIG para planejar isso aí, para a indústria não chegar aqui e não ter energia, né? E... com relação a essa questão da CIP, inclusive o Noé me falou no começo do ano, falou, olha, vai sobrar dinheiro nessa CIP e nós vamos ter que comprar uns gerador, porque a preocupação do Noé, ele sempre fala, não é tanto com a energia, acabou a luz, tudo bem, o problema é a água. Se eu falar para vocês que uma bomba que a prefeitura usa, que fica ligada o mês inteiro, uma bomba consome, dá uma conta de energia de 26, 27 mil reais no mês, é uma coisa absurda, né? E com o tanto que está subindo, quer dizer, a energia sobe para a casa da gente, sobe para a iluminação pública também. Quer dizer, então está tudo subindo, né? Essa questão da energia, eu acho que é o que vai dominar o debate daqui para frente, porque nós estamos com o país parado. Você imagina se o país estivesse crescendo no ritmo que precisava crescer.
nós estávamos com um apagão todo dia aqui. Nós já estamos com apagão todo dia. Né? Essa é que é a realidade. Tá? A palavra é Fernando. Não, só para lembrar que não tem nenhum vereador do PT aqui, não, mas o presidente do PT está ali, viu, Eduardo? É a palavra, Fernando. Essa questão da divulgação, eu sei que a cultura nossa, do Brasil em geral, já morei em várias cidades e nós temos a cultura de baixíssima participação popular, até por isso que impera esse mundo de desmando em política no nosso país. Só que, então, eu como parte da população faço a meia-culpa, assumo a responsabilidade nossa da população que não participa mesmo, que o índice de participação é baixíssimo. Essa é uma questão cultural. Só que a cultura, uma má cultura, no caso, ela se combate. Então, a maneira de se combater essa má cultura da baixa participação popular é divulgar, convidar. Por quê? Porque vamos imaginar que nós temos, eu uso sempre essa comparação, de que nós somos uma terra seca nessa questão, não é infértil. Então, cabe ao poder público fertilizá-la, regá-la, dia a dia, convidando, né, divulgando, dando horário apropriado. Vocês reconheçam a parte da população, mas desde que se vocês tivessem divulgado amplamente, convidado amplamente, e dado o horário adequado, eu não faria essa consideração. Eu só responsabilizaria a população que não participa. Quanto à resposta do Eduardo, eu gostaria de saber qual bairro que está em pior situação que o Benedito de Almeida Popular Belo Horizonte. Qual bairro? Eu tenho mais considerações, mas isso agora... Eu não conheço assim a fundo os bairros. Mas o que me falam lá dos Vieira é que a situação é 300 mil vezes pior. Né? Não sei, não posso dizer. Estou dizendo que é o que eu escuto lá, porque também não sou eu quem vejo essa parte de bairro. Minha parte é só a parte de administração lá e financeira. Então, mas o que eu escuto é que a situação lá do Vieira é muito pior. Né? Não sei se está certo ou não. Até desculpa se eu falei o nome do bairro lá, mas a verdade é que eu escuto isso todo dia. Entendeu? No caso dos Vieiras, a alegação do executivo é que é um bairro irregular, então ele não teria direito a certos investimentos. Né? Foi essa. Já no nosso caso, não. No nosso caso é um bairro regular. No nosso caso é um bairro que é em parceria com a Coab, foi feita entrega de chaves, contratos, enfim. Então, essa justificativa não impera no caso do nosso bairro. Já a questão da promotoria, o Tadini teve lá, sim, na terça-feira. Só que o Tadini, essa é uma questão aqui, no caso, isso é uma prática até, em se tratando de instituições, o Ministério Público com o Executivo, a gente não pode lidar verbalmente. Ora, quando eu fui pedir informação verbalmente, disseram para mim, você deve fazer um requerimento, você deve fazer algo por escrito, e eu o fiz. E me responderam por escrito. Ou quando eu fiz a denúncia na promotoria, em nome dos moradores do Benedito de Almeida, Popular Belo Horizonte, eu fiz a denúncia por escrito. Eu não fiz verbalmente. O escrivão lá, o secretário, ele escreveu, né? E quando mandaram o ofício para o gabinete do prefeito, e o Tadini foi lá responder verbalmente, mandaram por escrito também. Então as respostas não devem ser por alegação, verbalmente. Isso instituições não se relacionam dessa maneira, isso é inacreditável. Me desculpa, Tadini, como pessoa, eu tenho simpatia, carinho por ele, mas não se lida com coisa pública dessa maneira. Deve-se lidar a instituições. Então, agora, a resposta é objetiva. A arrecadação no primeiro, em termos de orçamento, me dá 5 minutinhos, por favor, presidente. Em relação ao orçamento, isso não é subjetivo, ou achismo, ou parece. A informação é objetiva. Arrecadou-se no primeiro quadrimestre R$ 581 mil. Pagou-se R$ 481 mil até 24 de abril, segundo os dados que eu consegui.
O do recurso da CIP, o problema não é falta de recurso. O problema da CIP, da iluminação pública aqui no município, em diversos outros municípios, a questão principal é que estão utilizando do recurso do custeio de iluminação pública para pagamento de consumo de energia elétrica de repartições públicas. Inclusive, 2 pagamentos que não são de repartições públicas, é o pagamento de energia, do consumo de energia da Santa Casa e pagamento de energia da cooperativa de papel. Está lá na página, quem quiser pode ir lá, são dados oficiais. Então, a questão para essa insuficiência, esse serviço não executado, que não é nem mal executado, não é falta de recurso. Isso é um ponto. O Estado de São Paulo, os desembargadores, por unanimidade, cancelaram a cobrança da CIP devido aos municípios estar usando devidamente o recurso também. Tá cancelado. A partir de uma ação aqui em Mojimirim. Também está tudo lá na página. E, inclusive, já há condenação de uma capital do estado de Boa Vista, na capital de Roraima, por improbidade administrativa, condenação em última instância por uso indevido da CIP. E sabe qual foi esse uso indevido da CIP? Pagamento de consumo de energia elétrica de repartições públicos com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública, que deve ser, segundo a Constituição, usada somente para custeio e expansão de iluminação pública, e não para pagamento de consumo de energia elétrica de repartições públicas. Essa não mais. Deixa eu fazer uma perguntinha, pessoal. A palavra está dentro. O que você entende por repartição pública nesse sentido? Porque repartição pública, tudo que está atrelado é só para entendimento. Você citou a Santa Casa, que aí ela seria pública, mas não pública de prefeitura. Sim. Tá. PSF, todos os PSFs, a bomba d'água, que o Eduardo citou, pagamento da bomba d'água, pagamento da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, de todas as repartições públicas. Mas então o pagamento da Secretaria de Educação ou Secretaria de Saúde é normal. Não pode ser usado para pagamento de consumo de energia elétrica, recurso da CIP, oriundo da CIP, segundo a Constituição. Agora estou entendendo o que você quis dizer. Que algumas repartições públicas não deveriam estar sendo abatidas, está certo. Sim. Tudo bom, entendi. Obrigado, Fernando. Com a palavra, vereador Carlos Laudares. Bom, eu também queria dar uma opinião aqui, né? Agradecer a presença do Eduardo, Mauri, a comissão, o pessoal da prefeitura, o Chico. Então, eu queria responder algumas coisas aí ao Fernando. Primeiramente, Fernando, na questão de redes sociais, quando você disse que só a vereadora Estela escreveu ou comentou, o Val curtiu, eu queria informar Vossa Senhoria que, devido a uns problemas particulares, já faz uns 15 dias que eu não acesso mais Facebook, tá? Continuo tendo, mas não estou fazendo uso dele ainda. Também não vem ao caso dizer aqui o porquê. Mas gostaria, assim que eu voltar a fazer uso do Facebook, tanto que você é testemunha que eu aceitei o seu convite lá, então, nessa questão eu quero me isentar. E nós adotamos aqui essa Casa Legislativa desde 1º de janeiro, quando eu assumi a presidência, direcionar a boa intenção, né? Está aí o Eduardo como prova que a Prefeitura vem passando uma certa dificuldade com falta de recursos, com sobras, né? Falta de sobras para se fazer algumas coisas. Como essa casa tem uma sobra mensal de dinheiro e em parceria, está aí estampado no site da prefeitura, em todos os lugares na mídia você pode ver, que nós estamos aí numa parceria com a prefeitura municipal, fazendo restituições, quase todo mês a gente restitui um pouco para a saúde, a gente restitui para se adquirir um veículo, a gente restitui para se pagar uma hora extra. Sempre que nós somos acionados aqui pela Prefeitura Municipal, prontamente nós os atendemos. Deixar bem claro que vereador não faz obras, Câmara Municipal não faz obras, não se faz iluminação, nós primeiro cumprimos aqui a nossa obrigação. Como foi dito aí também, nós já estamos em parceria com a Prefeitura, onde nós solicitamos aí a construção da calçada, né, ligando ali desde aqui de cima do alto do morro até lá no Benedito de Almeida,
Claro que não vai resolver 100% o problema, mas já é uma coisa bem viável, vai trazer um conforto maior, uma segurança maior, né? É uma linha direta de ligação dos bairros, é uma colaboração aqui da Câmara Municipal. Então eu resolvi falar, aproveitar a presença do nosso secretário. Nós temos, né, aqui uma sobra de dinheiro. Quero oferecer publicamente aqui ao Eduardo, secretário de administração, ao prefeito Noé, caso a Secretaria de Obras veja a extrema necessidade de urgência que se faça, que o secretário nos solicite, nos mande, ver quanto custa isso, né? Não sei, eu também não tenho conhecimento técnico disso, para que a Câmara possa ajudar, a gente restitui o dinheiro para que a Prefeitura possa levar esse bem tão necessário e esperado lá pela população. Aqui nós somos em 11 vereadores, tenho certeza que os 11 aqui são muito bem intencionados, independente de razão política, né? O importante é que o povo seja beneficiado. Então, oficialmente, eu queria dar essa parcela de colaboração. Eu sou não contra críticas, mas nessa questão eu sou meio radical. Eu acho que é o seguinte, vamos lá e vamos resolver. Porque a coisa mais difícil do mundo é a falta de dinheiro. A gente vê na casa da gente, né? Às vezes você quer lá comer uma picanha, mas você só pode comprar uma carne moída. Então você não adianta fazer gracinha. A Prefeitura falar que amanhã vai lá e vai fazer essa iluminação se ela não tiver esse dinheiro. Então é uma parceria que está funcionando. Quero ostentar mais ainda aqui essa parceria, que a Prefeitura faça esse levantamento, ver quanto, se não for uma coisa exorbitante que a gente possa atender, a Câmara Municipal está de braços abertos para ajudar, agradecer também, como diz o Carecão, o esforço seu, né? Eu até tinha uma casinha lá também, aí para mim não deu certo, não me adaptei no bairro, porque fui criado do outro lado da cidade. E foi lá na Vila Nazaré que eu vi o meu futuro, tanto que eu estou ocupando essa cadeira aqui de vereador. Agradeço toda a cidade, principalmente os bairros nossos lá que nos apoiaram. E nós, vereadores, estamos trabalhando, tentando ajudar em todos os bairros. E a gente tenta passar aqui, através da sessão, que o vereador não faz obras, a gente pede, né? Nós não podemos chegar lá e falar para o prefeito, o senhor tem que fazer. Então a gente pede, todo mundo pede. Agora, se não há o recurso, infelizmente não tem como se fazer. Então, se há ou se não há, isso não vem ao caso. O importante é que a gente consiga fazer essa iluminação lá. Então fica aqui disponibilizada a Prefeitura, caso faça o levantamento e não for uma quantia muito grande, nós disponibilizar o dinheiro do caixa, a gente faz uma restituição à Prefeitura para que faça a iluminação do bairro Belo Horizonte, juntamente com a calçada. Todo mundo ganha, né? A Prefeitura, a Câmara e principalmente os moradores. Essas eram as minhas considerações e muito obrigado a todos. Eu só queria sair um pouquinho desse assunto para a gente logo terminar isso daqui. Eu só queria saber do Chico, nosso secretário Francisco aqui. É uma coisa que, uma curiosidade minha, o transporte aqui, que tem esses valores aqui, esse transporte, isso daí é uma coisa particular minha também, como eu tomo conta de transporte escolar, eu queria saber o que é isso daqui, porque todo mundo olha transporte, vai pensar que é só o transporte escolar, né? Eu queria saber o que engloba essa despesa de transporte. Essa despesa de subfunção de transporte está todo o combustível gasto com peça de maquinário, caminhão, toda a frota da prefeitura, né, exceto educação, saúde, e consta nessa subfunção, transporte. Tá ótimo. É que até foi uma dúvida que o Tadeu também tinha esses dias, a gente estava conversando, que a gente falava que gastava-se muito aqui em Jacutinga o transporte, só que pensava que era transporte escolar. Falando que Ouro Fino reduziu o transporte, tal, que lá gasta menos. Só que era uma coisa absurda que a gente via. Eu falei, eu não gasto aqui em transporte escolar de jeito nenhum, né? Então, uma curiosidade, uma dúvida que a gente tinha, que está sendo sanada. Obrigado, Francisco. Também dar uma colocação aqui. Fala, Eduardo, os índices aqui estão baixos ainda, em relação à saúde e em relação à educação, porque nesse quadrimestre aqui deve ter entrado já o IPTU, Chico? Entrou o IPTU? Já está no resultado? Em abril, né? Então é por causa disso que está baixo, né? Porque a hora que parar de entrar no segundo quadrimestre, a hora que secar a fonte do IPTU, as despesas com certeza elas vão aumentar, né?
Carlinhos, só também eu gostaria de concluir aqui. Pode concluir. Eu queria dizer que é uma satisfação muito grande para o prefeito, ao contrário do que muita gente pode imaginar, né, receber o apoio da Câmara, né, financeiro. Né, não é, eu vejo até, já chegou ao meu conhecimento lá, de gente falar, mas fica aceitando o dinheiro da Câmara. Não, o dinheiro é do povo. Né? Então, o prefeito fica muito satisfeito dessa parceria, né? E eu acho que é uma coisa que engrandece o prefeito e engrandece os vereadores também, né? Que também estão devolvendo, né? Nos anos anteriores também houve a devolução, né? Aliás, desde que nós assumimos aqui a Câmara, né, vem fazendo devolução todo ano, né? Desde do meio do mandato do prefeito Darcy, vem todo ano fazendo devolução. Só que era concentrada, agora está mais diluída, né? E está atendendo, e é muito importante isso aí. Então, queria aqui, em nome do prefeito Noé, agradecer os vereadores. Eu também gostaria de, só a fim de passar uma informação, dizer que nós estamos lá labutando com a questão da folha de pagamento. Né, nós ainda não atingimos o índice ideal que a gente poderia fechar o ano, né, e nós estamos assim numa situação bastante difícil, né, eu queria que vocês entendessem a situação do ponto de vista até pessoal do prefeito, que o prefeito é uma pessoa muito sensível a isso aí, né, e nós estamos com muita dificuldade. Por quê? Porque nós estamos vendo que a atividade econômica diminuindo, nós vamos ter queda de arrecadação. Né? Esse mês, nós estamos no último dia do mês, nós não tivemos arrecadação, não chegou igual a do ano passado. Se você considerar uma inflação aí de 10%, que é do que está acontecendo, significa que nós estamos tendo aí mais de 10% a menos de recursos do que do ano passado. Né? Isso é extremamente preocupante. Né? Então, a gente está observando isso aí com muito cuidado para poder tomar decisões nesse sentido de dar o valor que o servidor público tem que ter, mas dar com responsabilidade, que a prefeitura seja uma coisa que a prefeitura consiga honrar até o final do ano. Né? Nós não podemos tomar uma atitude agora, depois chegar no final do ano, se ver na situação de, para fechar o ano, ter que mandar metade dos funcionários embora. Né? Então, a gente tem que ir com bastante cuidado nisso aí. Né, o reajuste que tiver vai ser retroativo a abril. Então, eu estou pedindo um pouco de paciência para a gente analisar isso aí. Não é fácil para a gente, não é fácil para o prefeito, né, e a gente sabe também que não é fácil para o servidor. E eu tenho, toda hora vai gente lá falando para mim da questão da falta de dinheiro. Gente, crise do ponto de vista que nós estamos vivendo, todo mundo tem que cortar um pouco, desde o rico milionário até o mais pobre. Né? A gente tem que chegar e ver aonde a gente pode diminuir gasto. Por quê? Porque a crise vai afetar todo mundo. Né? E não adianta ficar reclamando. Né? Não adianta ficar reclamando. Por quê? Gastou-se demais, né? O país cresceu demais nos 4 anos aí, e agora nós estamos pagando a conta desse gasto. Então, todo mundo tem que apertar o cinto, e a prefeitura não é diferente. E quem frequenta lá o gabinete, os vereadores que vão lá, eles veem como é que é o nosso trabalho lá. Né? Nós estamos cortando telefone, nós estamos cortando algumas despesas lá que a gente vê que não tem necessidade, ou por um tempo pode ficar sem fazer, a gente está cortando, a gente está fazendo o trabalho nosso lá. Tanto que nós terminamos um ano, né, com um passivo razoável, né, em torno de 5 milhões, né, e hoje não temos mais isso, ou seja, nós já pagamos isso. Tá? Então, eu acho que pé no chão e fazer o que a população está fazendo. A prefeitura tem que fazer a mesma coisa, né, que a população está fazendo, ou seja, economizar. É respeito com o dinheiro do cidadão. Tá ok? Então, muito obrigado, eu agradeço a todos os vereadores. Eu queria fazer presidente. uma pergunta para o Eduardo, só para ilustrar a nossa
a nossa preocupação com relação à saúde, Eduardo. Santa Casa. Vamos chegar no dito problema da Santa Casa. Se já tem alguma coisa que andou, essa é uma pergunta. E a segunda pergunta que mais me preocupou é se prosperou a denúncia do vereador Valdeci Pereira com relação à obrigatoriedade de constar em folha de pagamento o salário dos médicos, dos conveniados. Porque essa é uma preocupação que eu tenho certeza que é de todos. Se ela prosperou, o prefeito vai ter que cortar, vai ser obrigado a cortar mais 25% ou 30% da folha de pagamento, que é R$430 mil mais ou menos por mês, né, que é o valor dos médicos, que entraria na folha de pagamento, subiria o índice da folha de pagamento, então ou você corta ou você fecha a Santa Casa. Então a preocupação dessa pergunta é se prosperou, se isso já chegou, ou se tem conhecimento que deu entrada, como é que está essa situação? A denúncia, ela não produziu efeito nenhum ainda, né? Ela apenas o tribunal pediu uma informação do prefeito a respeito do que foi denunciado. Agora, essa situação, né, é uma situação que ela não é de Jacutinga, né, que ela é de toda a região, né? E ela é preocupante. Ela é preocupante e não, né? Por quê? Porque se o governo federal for considerar, né, que tudo que é feito via convênio tem que entrar na folha, né, se o Tribunal de Contas considerar isso, ele vai acabar com a saúde do país, né? Porque nós não precisamos ir longe, é só ir ali em São Paulo, né? O tanto de convênio que a Prefeitura de São Paulo tem que fazer para manter a saúde de São Paulo minimamente confortável, se ela for jogar isso na folha de pagamento dela, pronto, já estourou, mas de muito, né? Nós tivemos recentemente lá no Tribunal de Contas, e o presidente do tribunal fez uma palestra de 2 horas sobre a questão da saúde a nível mundial. Quer dizer, o crescimento dos gastos da saúde. A gente olha aqui, né, a nossa realidade do nosso município, e a gente vê que talvez no ano passado a gente tenha exagerado um pouco no crescimento dessa área de saúde, né? Quer dizer, nós pegamos a prefeitura com 2 fisioterapeutas, hoje tem 6, né? Então, não vou aqui questionar se está todo mundo trabalhando ou não, estou imaginando que está todo mundo trabalhando, mas a população está sendo atendida melhor, né? Então, o médico no PSF trabalhava 2 horas, hoje está trabalhando um pouco mais, então aumentou-se o gasto. Mas isso é a nível mundial, né? Nós temos um crescimento hoje dos gastos com saúde a nível mundial. Por quê? Pela razão simples que a população está ficando mais velha, né? O que está acontecendo? A população está envelhecendo, principalmente na Europa, né? E vivendo mais, envelhecendo no sentido seguinte, está nascendo cada vez menos pessoas, né? Então é menos gente contribuindo com o imposto e mais gente recebendo, tendo que receber benefício, né? Então essa é uma realidade mundial. O Brasil não encarou isso aí de frente, quer dizer, nós precisamos, a única solução para a saúde, já conversei com quem quiser, se o governo federal não intervir na saúde, nós vamos continuar nessa coisa capenga, tá? Então, o que o prefeito vai fazer? O prefeito está esperando, né, uma resposta oficial da diretoria da Santa Casa com relação a 2 questões, né? A questão do pronto-socorro, né, e a questão do plantão à distância. Tá? É lógico que se a gente tiver que colocar, né, o plantão à distância, que seria a grande... porque a denúncia é maior com relação ao plantão à distância. Então, né, o prefeito tem que decidir isso aí, né? Se ele pensasse única e exclusivamente na situação dele, ele já teria acabado com o plantão à distância, né? Porque é uma coisa que só tem aqui em algumas cidades e que é diferente do pronto-socorro, que o pronto-socorro ele tem que manter, né, o pronto atendimento, mas o plantão à distância ele mantém se quiser. Se ele pensasse única e exclusivamente no interesse dele,
ele teria já acabado com o plantão à distância. Porque aí ele já não teria esse problema da denúncia, né? E ele ficaria livre de qualquer situação. Mas acontece que ele não pode pensar nele só. Ele tem que pensar naquelas pessoas que estão usando o serviço e, portanto, qualquer coisa nessa área tem que ser feito com muito cuidado, bem pensado, tudo tal, para não acontecer nenhuma bobagem aí. Tá? Então, essa que é a situação. Ô, presidente, o Tadeu entrou na área aí da saúde da Santa Casa. Palavra, vereador Estela. Obrigado. Ô, Eduardo, até agora, vou começar primeiro ali pelo PSF, né, que eu tenho, você sabe, eu trabalhei muitos anos na área da saúde, então o pessoal sempre me procura, fica aí questionando, né, até agora você entrou nessa conversa, que antes era 2 horas, né? Aí agora o pessoal vem falar para mim, o Noé entrou e está pagando aí R$15 mil para o médico do PSF para atender 8 horas. Só que eles estão recebendo, mas não estão fazendo, né, as 8 horas. Tem médico que aí continua fazendo 2, tem uns 3, e aí o pessoal vem, fica bravo, que a gente vai lá para marcar uma consulta, você consegue só daí 2 meses, daí 40 dias, é uma coisa com urgência. E também agora do plantão à distância, eu tenho que falar, porque eu vivo isso, né? Eu vivo ali o dia a dia, e eu que tenho ajudado muito a população. Então, aqui em Jacutinga, né, tem outras, né, aqui perto, que Monte Sião não tem, Borda não tem, porque eles nem hospital eles têm. Porque a maioria ali da cidade, Tapira e muitas aqui de Minas, tem o plantão à distância, porque geralmente no pronto-socorro vêm os médicos, né, os recém-formados para cá, e eles não têm muita experiência, onde tem ajudado bastante. Até agora o pessoal está contente, que o Noé teve lá com os médicos, né, lá na Santa Casa, e diz que vai continuar. Agora, até a cirurgia, né, que estavam aí parados, depois voltou ao normal. Esses dias parece que a anestesista deu um pouquinho de BO também, mas agora já voltou tudo. E antes era 4 médicos também, né, que fazia cirurgia, agora é só 2. As pessoas aí ficam bravas, mas eles estão fazendo, né? E até eu falo sempre, toda vez, acho que eu já até comentei com você também, Eduardo, que tem o problema ali, que o Noé até disse lá na reunião para eles. Tem alguns médicos aí que realmente, né, o plantonista chama e eles não vão atender. E lá no pronto-socorro tem um livro, e eu trabalhei lá por 2 anos, tem um livro lá, uma ata, que eu acho que desde que o plantonista chamou, o médico está no plantão à distância, ele está ganhando para isso, ele tem obrigação de ir lá. Então, se ele não vai descontando o salário dele, porque ele está recebendo para isso e não é justo. Aí acaba atrapalhando, né, os que estão trabalhando, porque aí as pessoas falam, não funciona. Não é que não funciona, são 3 médicos, né, que a gente está cansado de saber. Um deles, uma vez, até foi expulso, voltou de novo e continua o mesmo problema. Então, eu acho que o Noé foi uma coisa boa que ele fez, estava todo mundo aí preocupada, porque a população, nós temos, né, um convênio, a gente pode sair daqui, mas se a gente passar mal, onde que nós vamos? Pronto-socorro e Santa Casa, para depois ser mandado embora aí para Campinas, São Paulo, onde quer que seja, né? Então, eu acho que o que o Noé fez agora, ele realmente pensou na população, que todo mundo, né, acredita nele. Eu quero parabenizar por isso também, porque a gente tem que criticar quando está errado, mas quando está certo a gente tem que parabenizar. E eu falo, né, porque as pessoas me procuram muito, telefone, na porta da minha casa, na rua, eu ando de carro, se eu saísse a pé eu não conseguiria nem chegar, porque todo mundo para a gente para questionar. Então é só isso que eu queria falar, muito obrigado. Com a palavra, Eduardo Bortolotto. Com relação a essa questão aí, eu não posso me posicionar, porque é a secretária que cuida dessa área que avalia essa questão do médico estar trabalhando ou não está, né? Então, não... Agora, tem um aspecto que a vereadora falou que eu gostaria de pedir para os vereadores, né, na medida em que eles pudessem, quando a pessoa tiver uma reclamação, por favor, registra na ouvidoria. Não custa nada, dá o 0800, porque isso é um retorno que a gente tem lá, né? Todo mês a gente acompanha as reclamações e a gente tem um retorno de que área está tendo mais reclamação para a gente poder corrigir.
né? Então é importante, o próprio vereador pode registrar, né? E é importante esclarecer as pessoas que não precisa nem falar o nome, né? Ela pode fazer o registro anonimamente. Ela vai estar ajudando bastante a gente no gerenciamento, isso aí lá. Só isso, obrigado. Alguém mais? Bom, eu, em meu nome, queria, falando do agradecimento do prefeito aos repasses da Câmara, né? Eu fico muito contente em poder estar fazendo parte dessa administração, como vereador aqui dessa casa. Eu acho que todos ficam contentes de poder fazer o repasse de devolução, não só no fim do ano, mas parcelado assim. É um modo de mostrar que o vereador está consciente dos problemas da população, ele sabe de cada assunto, sabe de cada problema, de cada obra que está sendo necessitada em cada bairro, e está acompanhando, e faz a parte dele, repassando de volta para a prefeitura, para que o prefeito faça as obras de maior urgência, né? Então a gente fica contente de poder participar disso daí e saber que o prefeito fica contente com essa parceria, com essa devolução até aqui adiantada, em razão que poderia ser até no fim do ano, né? Mas é um dinheiro do povo, é um dinheiro que tem que ser devolvido, seja agora, seja no fim do ano, ele tem que ser devolvido. Então, que seja devolvido da melhor maneira e que o prefeito faça bom uso desse dinheiro em favor do nosso povo, que esse dinheiro é do povo também. Nada mais havendo a se tratar, gostaria de lembrar a todos os presentes que ainda não assinaram a lista de presença, que o façam, né, na portaria. Agradeço a todos os presentes nesse plenário e declaro encerrada a sessão de audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2015. Meu muito obrigado a todos que participaram e um bom dia a todos.